Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos iniciar o terceiro vídeo da história dos Illuminati e da nova ordem mundial. Portanto, vamos ver então hoje principalmente algumas ordens e sociedades secretas. Vamos ver a ordem dos Templários rapidamente. Depois iremos ver, portanto, os Rosa Cruz, portanto, a ordem dos Rosa Cruz, os Jesuítas e também, para terminar o vídeo, a franco-maçonaria. Mas antes, recapitulamos rapidamente o primeiro e o segundo vídeo. Portanto, o primeiro vídeo vimos os inícios com a Bíblia, com como tudo começou, a influência da Torre de Babel, tudo isso. No segundo vídeo vimos, portanto, a Confraria da Serpente, que vai ter uma influência muito grande em todas as sociedades secretas, que vai ter várias influências antigas, de ritos antigos, como os antigos ritos do Egito, o gnosticismo, o hermetismo, portanto, como tivemos a ver, o talmudismo, a cabala, tudo isso, todos esses, portanto, os ritos antigos também do Egito, tudo isso, o maniqueísmo, todas essas coisas, o neoplatonismo também, tudo isso antes de chegar, portanto, à Era de Cristo, não é? Que influenciou todas as antigas civilizações. Vimos isso no segundo vídeo, portanto, primeiro e segundo vídeo, e agora chegamos ao terceiro vídeo, como entramos na Era Cristã, não é? A partir do primeiro século da Era Cristã, vão aparecer ao longo da Idade Média várias sociedades secretas, porque é isso que nós temos estado a ver, sociedades secretas. E para isso eu tenho um livro muito interessante sobre as sociedades secretas. Portanto, o livro é só mesmo sobre sociedades secretas, podemos ver. O livro de Philippe Gardiner, que é um especialista nas sociedades secretas e que neste vídeo, neste livro, que tem várias explicações e expõe várias sociedades, vai explicar a importância do culto da serpente. Reparem bem, todo o livro fala sobre isso, a influência da serpente, a influência de Lúcifer nas sociedades secretas. E nós temos que saber isso, temos que estudar isso a fundo. Portanto, fica aqui esta recomendação, portanto, para quem quer estudar esses fenómenos, Philippe Gardiner, Sociedades Secretas, um livro escrito em português, traduzido em português. Mas antes, rapidamente, temos que perceber aqui uma coisa. Eu estou a fazer isso em 6 vídeos. E para estudar isso, eu tenho estado a estudar a fundo as sociedades secretas, todas elas, principalmente na Idade Média, porque é aí que se vai desenvolver o grosso das sociedades secretas. E digo-vos uma coisa, era preciso uma vida inteira a estudar, e não sei se chegava. E eu tenho muito pouco tempo para fazer nos vídeos, tenho que fazer 6 vídeos, um resumo rápido em 6 vídeos, há muita coisa que eu não vou falar, porque eu não consigo, é impossível, e eu quero desculpar os meus amigos, se há muita coisa aqui que passa, ou algumas coisas também que não estejam bem certas, não é? Os meus amigos também podem fazer comentários, eu agradeço. Também faço praticamente tudo traduzido do francês para o português. Faço uma tradução direta que é muito difícil, porque estou a ler em francês e estou a falar em português. Muitas vezes há pronúncias de algumas coisas que não são bem ditas, não é? Nomes que às vezes não são bem pronunciados. Também peço desculpa aos meus amigos. Tudo isso é um trabalho muito complicado, um trabalho que requer muita pesquisa, muita procura, muita investigação, muito estudo. Eu tenho estado a ler toneladas de livros para poder, e vou apresentar aqui uma série de livros hoje neste vídeo, para poder fazer isto. E tenho também pouco tempo, ou seja, 30 minutos em cada vídeo. Eu quero fazer isso em 30 minutos, meus amigos vão me desculpar, não vão fazer 2 horas, não vão fazer 1 hora e tal, porque isso é muito exaustivo. Os meus amigos não têm tempo, muita gente não tem tempo de estar 2 horas a ver um vídeo. Praticamente as pessoas até só veem 5 minutos, normalmente, 5, 10 minutos um vídeo, não é? Só que eu não consigo fazer isso em 5 minutos, portanto eu vou desculpar os meus amigos, vou tentar fazer o meu melhor nestes 6 vídeos, de 30 minutos cada um, fazer um resumo rápido, o mais rápido possível, para percebermos a influência e a importância das sociedades secretas para a nova ordem mundial. Esta ordem mundial que nós estamos a ter, a importância que têm essas sociedades secretas e também a verdadeira história dos Illuminati, porque há aí muita gente que diz que isto é teoria da conspiração, blá, blá, blá. Isso é tudo mentira. Eles existiram no espaço e no tempo. Eu vou comprovar isso.
Vou mostrar factos históricos para todos aqueles que gostam muito de falar em conspiração, não é? Porque hoje, qualquer dia, qualquer coisa que não seja da ordem da história oficial, que seja feito nos bastidores, como estou sempre a explicar, não é? A história dos bastidores, é logo rotulada de teoria da conspiração. E isto chega a uma altura, já chega, não é? Porque se tudo aquilo que as elites não querem que se saiba é tudo teoria da conspiração, então vamos todos para casa. Não vale a pena ver nada, não vale a pena ler nada, não vale a pena estudar nada, não é? Portanto, isto é já para aqueles que acham que a história da nova ordem mundial, dos Illuminati, tudo isso é tudo conspiração e de uns tipos malucos, não sei o quê. Nada disso. Antes, principalmente, eu quero aqui frisar, e aqui neste livro das Sociedades Secretas, aqui Philip Gardner nos explica muito bem isso. Na política, os políticos, e vamos ver isso com a maçonaria, nunca tiveram tão ligados a esta espiritualidade iniciática e esotérica, como eu expliquei no segundo vídeo. Nunca tiveram tão ligados, nunca os políticos tiveram tidos tanto dentro dessas coisas. E vamos ver que as próprias grandes organizações no mundo, fica para o último vídeo, a ONU e todas as grandes organizações do mundo, estão completamente mergulhadas neste sincretismo, neste esoterismo, nestas doutrinas místicas de culto aos mistérios. Nós vamos ver isso tudo. E vamos começar hoje com os Templários. E eu quero já rapidamente dizer que eu já fiz um vídeo sobre os Templários, apresentei uma série de livros sobre os Templários e não vou estar outra vez a fazer isso, porque é perder tempo. Os meus amigos sabem, 9 cavaleiros juntaram-se, criaram, portanto, os pobres cavaleiros de Cristo e da Ordem do Templo de Salomão, que era o verdadeiro nome, em 1118. Rapidamente, isto é tudo por alto, as datas, isto é o que se convencionou na história. As coisas nunca são assim, não é? Nem se sabe se foram 9 cavaleiros, se foram menos, se foram mais, portanto, depois houve, portanto, Hugues de Pin, ou de Payen, não sei como é que se diz em francês, em português, em francês é Hugues de Pin, que pegou nesses cavaleiros, formou a ordem e depois, portanto, com a ajuda de Bernard de Clairval, não é? Portanto, um religioso, São Bernardo de Clairval, que foi considerado o patrono, portanto, da Ordem do Templo e que ajudou a criar a regra da Ordem do Templo, baseado no Salmo 115:1, não para nós, Senhor, mas para a glória do teu nome. Eu estou a fazer isso rápido porque eu já fiz um vídeo sobre isso tudo. Meus amigos, podem procurar Ocidente Neri, portanto, os Templários. Vou basear este vídeo aqui neste livro muito bom, porque também apanha Portugal, muito interessante, que é Portugal, a primeira nação templária. Portanto, Portugal, a primeira nação templária, com 11 cavaleiros, aqui fala em 11 cavaleiros, porque Afonso Henriques, segundo este autor, também teria pertencido a esta iniciação dos templários em Portugal, não é? Portanto, como 11 cavaleiros fundaram um novo país e encontraram um refúgio secreto para o Grelo. Atenção, porque isto é um livro que está à venda e eu aconselho toda a gente a comprar este livro. Toda a gente. Para quem se interessa por esses assuntos, portanto, Portugal, a primeira nação templar. Vou basear mais ou menos aqui, que também fala muito sobre Jerusalém e sobre as próprias cruzadas. Portanto, vamos ver, portanto, a importância de Payen, tudo isso, o reconhecimento dos templários em 1127, não é? 5 cavaleiros foram a Roma, solicitando o reconhecimento e apoio da ordem, que foi dado no Conselho de Troia, em 13 de janeiro de 1128. Depois, a bula papal, isso tudo, 29 de março de 1139, eu estou a andar muito rápido, daí Inocêncio II. E o que é que acontece com os Templários? Os Templários eram uma ordem, vamos lá tentar perceber um bocadinho, era uma ordem que foi constituída inicialmente para proteger os peregrinos que iam à Terra Santa. Pronto. E eles tiveram a ideia de pegarem monges, porque nessa altura havia monges, que eram as ordens religiosas, e havia os soldados, o exército, os militares. Nunca ninguém tinha pensado em fundir as duas coisas. Portanto, era uma coisa de loucos, não é? Nessa altura foi uma coisa mesmo de loucos. E eles conseguiram juntar as duas coisas. Tiveram essa ideia, Hugues de Payen teve essa ideia, e fizeram então uma ordem mendicante, religiosa, ao mesmo tempo uma ordem militar. E resultou com uma grande disciplina que Bernard de Clairval, portanto, ajudou a construir essa disciplina, porque nessa altura os cruzados não tinham muita disciplina. Atenção, os cruzados, tanto que os primeiros cruzados nem sequer é o exército. São centenas e centenas e milhares de
pessoas do campo, até crianças e tudo, que por influência de Pedro o Ermita, que fez grandes pregações, não é? Para que fossem à Terra Santa combater, portanto, os muçulmanos, não é? Nessa altura. E, de facto, nem sequer havia disciplina militar nessa altura. E os templários vão mudar tudo isso. Mas o que é que vai acontecer? Portanto, além de que rapidamente foram, portanto, também embrionários num sistema monetário muito grande, foram eles, se pode dizer, os principais que criaram um sistema bancário, podemos dizer, porque juntaram muitas riquezas, conseguiram, inicialmente não eram, eles transformaram-se de uma ordem mendicante para uma ordem completamente à vida de riquezas. E fizeram, portanto, ali uma zona ali no templo, no antigo templo, não é? Que era a mesquita já nessa altura, que era normalmente onde se metiam os cavalos, não é? Onde ficavam os cavalos a ver uma zona, e foi essa zona que o rei Balduíno ofereceu aos templários inicialmente para eles ficarem, portanto, lá, e por isso é que eles foram chamados também Ordem do Templo. Portanto, rapidamente, o que é que podemos dizer? Estas sociedades, esta ordem militar e mendicante, vai influenciar sociedades secretas. Vai. Isso não está na história, mas vai influenciar. Está em alguns documentos e vão aparecer uma série de grupos, como que eu agora vou dizer, e temos que ver uma coisa. Na Alta Idade Média, portanto, com a continuação, porque isto foi mais ou menos, portanto, podemos dizer, na Ordem dos Templários foi mais ou menos no século XII, não é? As cruzadas passa-se no século I, século XII, e depois vai continuar até chegar mais ou menos ao século XIV e ao século XV, mas século XIV, e vai haver um desenvolvimento na Idade Média das chamadas sociedades secretas. E vão aparecer, primeiro, uma sociedade que vai estar em paralelo com os templários, que vão ser chamados os companheiros. E esses companheiros, que, aliás, o verdadeiro nome é companheiros do dever, vão dar origem à maçonaria. Isto depois eu já vou explicar. E vão aparecer três grandes grupos, portanto, os companheiros do dever, os mestres de Jacques, portanto, a tradução que é Tiago, não é? Os mestres de Jacques e os pedreiros livres. Portanto, os companheiros do dever, os mestres de Jacques e os pedreiros livres, que são três grandes grupos, vão influenciar todo um misticismo, todo um sincretismo em sociedades secretas. Quase que não aparecem nos livros de história. Praticamente não aparecem nos livros de história. Só aparecem em livros especializados. E essas ordens que vão conviver inicialmente com os templários, que vão viver na mesma época que os templários, vão também influenciar os templários, vão influenciar novas organizações que vão aparecer, como os Rosa Cruz, que vamos ver, os próprios jesuítas e, por fim, a maçonaria. Então, para nós percebermos isso tudo assim um pouco mais rápido, eu fiz aqui um pequeno esquema e vou tentar explicar. Não sei se vamos conseguir ou não ver. Portanto, não sei se não conseguimos ver. Eu vou tentar, mesmo que os meus amigos não consigam ver, eu explico assim por alto. Portanto, temos aqui, portanto, várias... temos aqui um esquema, que eu vou falar, o esquema é melhor, não é? Do que estar aqui a mostrar, em que temos a influência do paganismo, do panteísmo, do politeísmo, inicialmente, portanto, no auge das civilizações, que vão influenciar o gnosticismo, como já vimos, o cabalismo, ou o talmudismo, e vai influenciar também um pouco os templários. Vão influenciar também uma ordem que se vai chamar a Ordem de Jerusalém e a Ordem de Sião, que também inicialmente, na mesma altura que os templários, vão ter uma influência muito grande do cabalismo, do hermetismo e no gnosticismo, como eu expliquei. Vai também influenciar uma outra ordem, que é os chamados Cavaleiros de Malta, que vão dar origem ao rosacruzianismo, que eu vou explicar, Rosa Cruz, aos jesuítas e depois à maçonaria, que vai dar à maçonaria moderna. Portanto, isto é um esquema rápido que eu tirei, em que se pode ver mais ou menos tudo isto, para nos facilitar. Portanto, há uma continuidade histórica, mas atenção, há uma continuidade histórica não por geração. Não quer dizer que uma geração vai influenciar a outra, tipo dinástica. Não, não é isso que acontece. Muitas vezes já expliquei, há grupos que vão buscar ritos antigos, por exemplo, a maçonaria vai buscar os ritos antigos do Egito, mas não quer dizer que
tenha havido, os egípcios tenham guardado um segredo até chegar à maçonaria. Não, isso não é isso que acontece. Acontecem influências. Muitas vezes grupos vão buscar coisas ao passado para criar os seus próprios ritos, as suas próprias, dentro das ordens, para criar as suas próprias tradições, tudo isso. Portanto, como vimos, os templários vão criar também vai haver várias lendas que vão sair desses templários, porque depois nós sabemos que no século XIV eles vão ser perseguidos e o rei francês, Filipe Belo, vai persegui-los e vai tentar acabar com a ordem e consegue, de certa forma, acabar com os templários. Não completamente, que eles vão continuar em mais alguns países, principalmente na Escócia, onde eles vão se refugiar, e alguns em Portugal. E aqui podemos ver no livro Portugal, a Primeira Nação Templária, que depois vai dar origem à Ordem de Cristo. Não? Os meus amigos sabem, não é preciso eu estar a explicar, já expliquei isso no vídeo dos Templários. Portanto, e principalmente na Escócia também, vão ajudar também a independência da Escócia, não é? Com Robert Bruce, que dizem que teve grande influência dos Templários, e a Escócia vai ter a independência da Inglaterra com isso. Também dizem que houve Templários do lado dos ingleses e houve também Templários do lado dos escoceses. Isso é muito discutível, isso é preciso estudar a história daquelas regiões, não é? Daqueles países, mas não é isso que vamos fazer. Mas houve uma continuidade dos Templários. E houve várias lendas que saíram, como a lenda do Graal, o Santo Graal, não é? O tal cálice que Jesus teria bebido. Muitas lendas vão acontecer. Uma suposta continuação portanto, como é que se diz? Da filiação do próprio Cristo em França. Bem, tudo isso. Depois geriu-se assim uma série de coisas, não é? Para quem acredita nisso, eu sinceramente não acredito em nada disso. Não é? Para mim, Jesus Cristo é o Filho de Deus, portanto, não vamos parar por aqui, porque eu não vou desenvolver absolutamente nada disso. Mas, só para os meus amigos saber, houve uma série de tradições, de géneros de mitos e lendas, digamos assim, que saíram dos Templários e que se foram perpetuando, e até tradições, como eu disse, de algumas coisas que se foram perpetuando ao longo da Idade Média. E esses três grupos, companheiros do dever, mestres Jacques e os pedreiros livres, principalmente os pedreiros livres e os companheiros do dever, vão ter uma importância muito grande na construção de catedrais e vão ser chamados os construtores, os pedreiros, que já vamos ver na maçonaria. O símbolo dos templários eu já mostrei num outro vídeo, é uma cruz vermelha, num pano, uma cruz vermelha em forma de, portanto, num pano vermelho, não vou mostrar, num pano branco, que é diferente da cruz da Ordem de Cristo, já fiz isso, já mostrei isso num outro vídeo. Vamos agora ver a influência que a Ordem do Templo vai exercer nesses companheiros, não é? Mestres e companheiros, construtores de catedrais, que depois vão dar a origem, aí a partir do século XVI, século XVII, vão dar origem a podemos mesmo dizer, uma sociedade sincrética, eu prefiro chamar assim do que sociedade secreta, uma sociedade sincrética que vai ter o nome de Rosa Cruz, cujo símbolo é este aqui. O símbolo da Rosa Cruz. E vamos agora ver quem eles são, rapidamente. Portanto, os Rosa Cruz, um movimento, como eu disse, que aparece basicamente em 1600 e picos. 1500, finais de 1500 já começou a haver alguns grupos que já estavam a anunciar a vinda dos Rosa Cruz, mas vão aparecer principalmente em 1600 e 1016, quando vão ser escritos três manifestos. Portanto, o Manifesto Fama Fraternitatis, 1614, o Manifesto Confessio Fraternitatis, 1615, e por fim o Manifesto Nuptiis Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Christian Rosenkreuz, que eu vou explicar quem é, é uma personagem, não se sabe se existiu ou não, uma personagem histórica que vai influenciar, lá está, vem do século, como eu disse, século XIV, século XV, e vai influenciar esta ordem. Portanto, é um personagem mítico, tradicionalmente aceito como fundador do movimento Rosa Cruz, mas cuja existência não está comprovada. Francis Bacon, bem conhecido cientista, teria tido uma influência sobre a disseminação dos ideais dos Rosa Cruz, inspirado neste Christian Rosenkreuz. Podemos ver aqui no símbolo a rosa num triângulo, muito interessante, porque aqui vemos um género de um triângulo, de uma pirâmide, não é? É muito interessante.
género de um anel, e a rosa que vai ter uma influência muito grande, até depois no próprio socialismo. Tudo isso está interligado a nível histórico. A natureza desses manuscritos são claramente anticlericais. Atenção, há aqui uma coisa que tem que ser dita. São anticlericais e reivindica antigos segredos de ordens misteriosas e do culto dos mistérios, que vai buscar influência à confraria da serpente e a serpente, como eu já expliquei no primeiro vídeo. Portanto, houve várias pessoas que estiveram ligadas a esta sociedade, não é? Johann Valentin, Andreas e outros autores, muitos deles, Francis Bacon, como eu disse, o próprio Descartes. Houve uma série de gente que teve uma influência no início da modernidade, não é? Quando nós chegamos ao fim do Renascimento e início da modernidade, ao fim da Idade Média, digamos assim, há uma grande influência desta sociedade que vai perpetuar os cultos místicos e dos mistérios. Portanto, vai se transformar numa sociedade secreta que vai estar no obscuro e que vai começar a influenciar todos os grandes escritores, grandes políticos, grandes filósofos, para aí fora. Esta sociedade Rosa Cruz vai influenciar completamente, portanto, no século XV, aí mais ou menos no meio do século XV, antes da Rosa Cruz ser oficialmente Rosa Cruz e antes dos 3 manuscritos que eu falei aparecerem, eles vão ter uma influência, os primeiros movimentos Rosa Cruz, nos jesuítas, que vão partir aí a partir de 1545, quando se dá o Concílio de Trento, não é? Vão aparecer esta ordem fundada por Santo Inácio de Loyola, que eu tenho aqui, portanto, Loyola. Isto é a biografia mesmo de Inácio de Loyola, aconselho a ler também, é uma coisa muito interessante. E ele fala, inclusive fala dos próprios Rosa Cruz, da influência de uma ordem mística que teria aparecido por essa altura também. E os jesuítas, como nós vamos agora ver, é importante percebermos os jesuítas. Não vale a pena tentar entender a história dos Illuminati, a história da nova ordem mundial, se nós não percebermos a ordem, portanto, quem são de facto os jesuítas. E aqui quero dizer aqui uma coisa, que é o seguinte: há uma teoria aí, muito pouco difundida, quase ninguém acredita nisso, de que de facto os jesuítas seriam os verdadeiros mestres por detrás dos acontecimentos do mundo. Seriam eles por trás dos bastidores, até hoje, não é? Dentro do próprio Vaticano, não é? Porque eles pertencem à Igreja Católica, que estariam a mexer com todos os acontecimentos no mundo. Isto é uma teoria, mas eles, de facto, na Universidade de Illinois Clark, influenciaram Adam Weishaupt, como nós vamos ver, o fundador dos Illuminati, foi completamente influenciado pelos jesuítas. Eu não estou a falar daqueles padres jesuítas normais, daqueles que nós encontramos nas faculdades, nas universidades, nos grupos sociais. Não estou a falar. Estou a falar de alta camada jesuítica, que ninguém sabe quem eles são e que de facto dizem que há 6 ou 7 que dominam todas as coisas, dominam completamente o Vaticano. Há várias, depois também fala-se muito, não é? Mas há aqui um artigo muito interessante de Joël Labruyère, um artigo em francês, vou fazer rapidamente a tradução em português. Joël Labruyère, que fala sobre a pista jesuíta. A pista jesuíta. A pista jesuíta para a grande glória do mundo. Portanto, José Labruyère investigou uma coisa que ainda não foi revelada de maneira muito explícita. Qualquer investigador sobre este tema dos Illuminati que menciona o grupo dos jesuítas é logo posto e rotulado como divagação ou teoria da conspiração. Ou desinformação. Parece que tudo o que diz respeito aos jesuítas não pode de forma nenhuma ser comparado a qualquer tipo de conspiração. No entanto, os próprios jesuítas e a história deles mostra de facto a influência que eles tiveram no mundo inteiro, a influência que eles tiveram no Vaticano e em vários grupos. Portanto, os jesuítas, de facto, podem ser os verdadeiros mestres do mundo, verdadeiros mestres atrás de todos os acontecimentos mundiais que teriam influenciado as elites ocidentais pelo poder que eles tinham. Portanto, aqui diz no artigo que os Illuminati eram os verdadeiros jesuítas e vice-versa. Não podia ser de outra forma, pois os jesuítas tiveram uma influência nunca vista em toda a história da humanidade nesses primeiros séculos depois da Reforma Protestante.
não só uma regra que eles criaram contra os protestantes, também eles criaram uma regra na Igreja, uma polícia secreta do Vaticano para controlar todas as coisas. Bom, aqui o artigo é mais comprido, não tenho tempo de ler o artigo todo, mas o próprio Inácio de Loyola, portanto, fala dessa influência da sua própria ordem a nível político. Rapidamente, portanto, os jesuítas depois foram impulsionados, e vamos ver isso na Nova Era, com o filósofo Teilhard de Chardin, e Teilhard de Chardin vai influenciar toda a ordem dos jesuítas, falando de uma ordem mundial, da construção de uma ordem espiritual mundial, de uma unificação de todas as nações. Vai tentar unificar a teologia e a ciência num progressismo, que é exatamente isso que as nossas elites hoje seguem, um progressismo que vai mudar todas as religiões, juntando todas as religiões numa super religião mundial, à imagem da Sociedade Teosófica de Helena Petrov Blavatsky, que nós vamos ver depois no movimento da Nova Era, que é o vídeo 5, vamos estudar isso tudo. Passamos rapidamente à franco-maçonaria, não preciso explicar, toda a gente sabe quem eles são. Primeiro começam na Inglaterra e naquela zona na Escócia e na Inglaterra, rapidamente, para irmos muito depressa, em 1717, 4 lojas de Londres se uniram, formando a Grande Loja do Oriente. Tiveram depois uma grande influência na organização franco-maçónica. A primeira publicação das Constituições de Anderson, 4 textos interligados, publicados por James Anderson e por Desaguliers, não é? Portanto, são textos sobre os regulamentos e as obrigações da maçonaria. Depois vai haver a maçonaria operativa, que é a primeira, a tal que vai funcionar com esses companheiros que eu falei, não é? Os companheiros do dever e os pedreiros livres, ao longo da Idade Média, construtores de catedrais. Depois vai se tornar na maçonaria especulativa, sobre todo o simbolismo espiritual maçónico, com vários ritos. Eles vão buscar vários ritos, como eu falei, ao rito do Egito Antigo, como o rito Memphis Mizraim e muito mais ritos. Mas existe aqui 2 grandes ritos, o rito de York e o rito escocês. É o rito escocês que é o mais utilizado. Tem 33 graus, não vou estar a dizer os nomes todos, não tenho tempo. Começa no primeiro grau. Os 3 primeiros graus são chamadas as lojas azuis, que é o aprendiz, o companheiro, o mestre maçom, e acaba no fim com a loja, o grau 33, ativo honorário, que é a ordem, portanto, o grau mais alto, portanto, o grau 33. Geralmente, os maçons do grau 32, 33, são aqueles que controlam, são aqueles que sabem os objetivos, que sabem tudo. Geralmente, as lojas azuis, que são os primeiros 3 graus, não sabem nada. E mesmo depois, quando passa para, portanto, o 4º grau, que é mestre secreto, mestre perfeito, tudo isso, superintendente do edifício, que é aquele que regula a loja, tudo isso, esses normalmente não sabem. E porquê? Porque isto funciona assim. Rapidamente, portanto, eu vou aqui tentar explicar. Portanto, isto é como nas empresas, não tem nada que saber. Aqui temos a hierarquia, o chefe absoluto, e aqui embaixo temos quando começa. Isto vai começando com o aprendiz, não é? Com as lojas azuis, e depois vai haver uma subida, portanto, do maçom, não é? Que vai aos poucos subindo, 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 quem conseguir subir, não é? E aos poucos vai tomando conhecimento das zonas onde vai passando, mas nunca sabe o que é que se passa em cima. E aqueles que dominam, os que estão cá em baixo, como podemos ver aqui, nunca sabem ao certo o que é que se passa cá em cima. Só mesmo quando chegamos aqui nos últimos graus é que eles têm uma noção dos verdadeiros intentos e objetivos da franco-maçonaria. Portanto, podemos ver, não é? Conhecemos muito bem o símbolo maçom, os compassos. Temos aqui muito interessante, um V, não é? Um olho, o tal olho que depois eu vou explicar nos Illuminati, porque há aqui um grande erro em relação ao olho que depois eu vou explicar. Até ser o símbolo maçónico, o símbolo oficial. Aqui temos, portanto, para vermos também o rito escocês e o rito de York. Há mais ritos, mas esses são os principais. Aqui temos um esquema, isto está na internet. Os meus amigos que quiserem ver, está na internet. Vemos aqui todos os nomes, para quem quiser, não tenho tempo de dizer, mas está aqui tudo. E, rapidamente, o objetivo, qual é? Da maçonaria? É aperfeiçoamento da humanidade e a preparação do homem novo, espiritual. Que tem tudo a ver com a nova ordem mundial, e é isso que os meus amigos têm que perceber.
Estamos a chegar ao fim do vídeo, tem que ser assim, isto tem que ser rápido. Eu vou apenas dar alguns livros rapidamente. Portanto, para a maçonaria, podem ver este livro, A Maçonaria Universal, portanto, de Miguel Martins Albo. Muito bom, Maçonaria Universal. É um calhamaço, 600 páginas, tem tudo, toda a informação. Temos aqui um pequeno opúsculo de apologética sobre a maçonaria, com tudo, também podemos ver. Temos aqui, já mostrei no outro vídeo, portanto, a história das setas e sociedades secretas, não é? De Bernard Michel e Jean Reinalde. História secreta do mundo, também já mostrei no último vídeo. Aqui temos uma revista de história muito interessante, dossiês sobre tudo sobre a maçonaria. Para quem quiser, já não deve estar à venda, mas pronto. O livro Sociedades Secretas que eu mostrei. E agora uma série de livros muito importantes. Nos Templários, Alain de Murgier, Les Templiers de Chevalier Chrétienne, os Templários de uma Cavalaria Cristã, Jean-Luc Cardot, Les Mystères et Occultistes de l'Ordre du Temple, os Mistérios Ocultos da Ordem do Templo, René Le Forestier, muito importante, a Franco-Maçonaria Templária, Jacques Roland, des Templiers à la Franco-Maçonnerie, dos Templários da Franco-Maçonaria, Marc de Cloche, Jean-Luc Cardot, Histoire de l'Ordre du Temple, História da Ordem do Templo, Patrick Rivière, Les Temples et leurs Mystères, Gérard de Sède, Les Templiers são parmi nous. Os Templários estão no meio de nós. Depois, Jesuítas, temos o livro que eu mostrei, a biografia de Inácio de Loyola. Depois temos Jean Lacouture, Jésuite. Michel Larousse, Le Mystère Jésuite. Alain Woodros, Les Jésuites, l'Histoire et le Pouvoir. Os Jesuítas, a História e o Poder. Joël Labruyère, o tal artigo, A Pista Jesuíta. Rosa Cruz, temos os 3 documentos, não vou estar a dizer quais são, não é? Depois temos, então, Joseph Peladon, Constituição da Rosa Cruz, Rudolf Steiner, muito importante, Rudolf Steiner, Teosofia da Rosa Cruz, Serge Hutin, Histoire das Rosas Cruz, Gérard de Sède, a Rosa Cruz, Robert Vallot, L'Histoire des Rose-Croix, século XVII a nos jours, História da Rosa Cruz, século XVII aos nossos dias. Franco-Maçonaria, Patrick Négrier, Teste, fundadores da maçonaria, Roger Danches, L'Invention de la Maçonnerie, a invenção da maçonaria, André Kervela, Os Origens da Franco-Maçonaria, as origens da Franco-Maçonaria, André Kervela outra vez, Os Mistérios da Rosa Cruz e da Franco-Maçonaria, Maçonaria Revelada, Os Segredos dos Mestres Maçons, Fernando Pessoa e Albert Picque. Albert Picque foi um maçom muito conhecido também, a origem e ensinamento da maçonaria. Depois temos, portanto, Álvaro de Queiroz, Maçonaria e Espiritualidade, Rito Escocês e Antigo e Aceito. Depois temos Álvaro Margarida Santos, A Maçonaria em Portugal, o Rito Antigo e Primitivo de Memphis e Mizraim. Álvaro de Queiroz, A Maçonaria Esotérica, Rito Escocês Antigo e Aceito. E Miguel Martins Alba, A Maçonaria Universal. Pronto. Eu depois irei fazer um vídeo, depois dos 6 vídeos, porque eu não tenho tempo agora, irei fazer um vídeo especial só sobre livros, bibliografia de toda esta história dos Illuminati e da Nova Ordem Mundial. Espero que tenham gostado. Próximo vídeo vai ser sobre os Illuminati. É um vídeo